A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, né, gente, para mais um dia, para mais um vídeo, debaixo da permissão e da graça do Senhor Jesus Cristo, né, gente? Como ontem não, né, como na semana passada, eu já tinha falado para vocês que nós iremos essa semana falar sobre Apocalipse, né, gente? E antes de nós falar sobre, né, vamos orar para iniciar esse devocional, né? Senhor, poderoso Deus Pai, estamos aqui, Rei da Glória, diante da Tua permissão, diante da Tua graça. Rei da Glória, nós não somos merecedoras de Ti, mas nós precisamos de Ti. Pai, coloca os Teus anjos, Pai, nesta casa, Senhor, coloca os Teus anjos, Pai, na casa desta pessoa, Espírito Santo, que parou para assistir esse vídeo, Pai. Fale conosco, Pai. No nome santo do Senhor Jesus, Pai, que só venha ser falado, Pai, aquilo que o Senhor quer, Senhor, que só venha ser falado, Pai. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Né, gente, vamos abrir em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 ao 20, né? Na minha Bíblia está escrito assim, né? Uma visão de Cristo. Eu sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus, tomo parte com vocês no reino, e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. No dia do Senhor, fui dominado pelo Espírito de Deus e ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de uma trombeta, que me disse: escreva no livro o que você vai ver e mande esse livro às igrejas que estão nestas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tirátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu virei para ver quem estava falando comigo, e vi 7 candelabros de ouro. No meio deles estava um ser parecido com um homem, vestindo uma roupa que chegava até os pés, e com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos, como a lã ou como a neve. Os seus olhos eram brilhantes como fogo. Os seus pés brilhavam como bronze, refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada dos 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Quando eu o vi, caí aos seus pés, como morto. Porém, ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Portanto, escreva as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. O sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os seus candelabros são as 7 igrejas. Glórias a Deus. Né, gente, durante a semana nós vamos falar sobre as igrejas, né? Durante a semana nós vamos falar sobre as igrejas, né? A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tirátia, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? Mas hoje, né, nós vamos falar sobre a visão que João teve. Né, gente, sábado, se eu não me engano, foi algum dia, gente, eu estava lendo Apocalipse e eu parei, foi no capítulo 9, né, que dia 23/9/2022, que eu marco, né, eu estava lendo, né, gente. Apocalipse, ele é um livro, né, que é muito temido por muitas pessoas, dá muito medo, né, é aquele livro que é a revelação,
né? É um livro que são coisas que vão acontecer e no mundo que nós estamos hoje já está acontecendo, né, gente? Eu estava lendo também sobre os selos, né? E teve, gente, alguns selos que já foram abertos, né? Se eu não me engano, deixa eu olhar aqui, são 7 selos. Eu estava lendo que somente o Senhor Jesus tem poder para abrir esses selos, né? E eu lendo assim, né? E eu vivo, né? Como vocês aqui neste mundo. E eu pude perceber, né? Durante a semana, né? A gente vai falar também sobre os 7 selos, né? Mas hoje nós vamos falar sobre a visão que Deus deu para João, né? Apocalipse, gente, significa revelação, né? Eu pesquisei, significa revelação, ação de descobrir também. Amém? E é muito forte, né? Nós podemos ver, né? Quem já pesquisou sobre a ilha de Patmos, era uma prisão, né? Que ficava no meio do oceano. Era uma prisão, né? Até o nome diz, né? Ilha de Patmos, né? Era uma prisão, né? Que João, por ele falar da palavra de Deus, por ele anunciar a boa notícia, ele foi preso por essa questão, né, gente? Hoje em dia, né, nós estamos vivendo em tempos que as pessoas elas estão pregando que buscar Jesus, que servir a Jesus é só bênção, é só coisa boa, né? Mas não é bem assim, gente. Não se engane com esse evangelho de demônios, porque Jesus, né, se nós ler a palavra maravilhosa do Rei da Glória, nós podemos ver que ele deixou tudo claro para nós. Ele deixou tudo, ele disse tudo para nós, que nós vamos ser mortos por causa da palavra dele, que nós vamos ter aflições, né? Mas que nós viemos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. Jesus, ele deixou claro pra gente, né? Jesus deixou claro que quando ele estiver perto de vir, né, o amor de muitos se esfriará. A palavra do Senhor Jesus fala que Deus, ele vai ter mais misericórdia. Com Deus, ele vai ter mais misericórdia com a cidade Sodoma e Gomorra do que com este mundo, do que quando ele for vir, ele vai ter mais misericórdia sobre Sodoma e Gomorra, que ele destruiu, do que conosco que estamos aqui, sabe? E as coisas, gente, elas vão se agravar, as coisas vão piorar, né? Você com certeza, desde quando você nasceu, né, você ouve que Jesus está voltando, né? E como isso não aconteceu ainda, muitas pessoas elas desacreditam, né? Muitas pessoas deixam de lado, né, gente? Mas eu já li na palavra do Senhor Jesus que ele é um Deus misericordioso. Jesus, ele é um Deus que ele tem paciência. Ele sempre nos dá alternativas para a gente nos arrepender. Ele sempre faz isso. Como eu e como você também, com certeza vocês, né, já tiveram livramento de morte. Com certeza vocês já passaram por uma situação da sua vida que você viu a morte de perto, mas ela não conseguiu te pegar. Porque, como a gente acabou de ler, né, que João, ele viu, né, o Senhor Jesus, ele caiu como morto. Aí o que o Senhor Jesus fala? Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e o mundo dos mortos. Olha só que Deus maravilhoso.
Deus, ele é um Deus que nos livra da morte. E se ele nos livra é porque ele tem algum propósito na nossa vida, é porque ele achou graça em nós. Sabe, gente, Deus, ele é um ser que a nossa mente humana, ela não consegue entender, ela não consegue compreender, né? Mas por isso que nós temos o Espírito Santo, né? Porque Deus, né, quando ele foi para o Pai, ele disse bem claro para a gente que ele não ia deixar a gente órfão. Ele deixou seu Espírito Santo. E somente o Espírito Santo tem o poder de nos ensinar a discernir o que é Deus, a discernir o que é a palavra dele. Né, gente? Olha a situação que João estava, né? João estava numa ilha, ele estava sozinho, ele era ser humano, né? Sozinho assim fisicamente, porque com certeza, né, o Rei da Glória estava com ele, né? Mas assim, fisicamente ele estava sozinho. Com certeza, ele deve que lá dentro daquele lugar passou as piores situações, passou as piores coisas, deve que passou fome, sabe? E mesmo assim ele não deixou Jesus. E nós aqui, eu, você, nós estamos na nossa casa, nós estamos no nosso conforto, de nós poder comer o que nós quer, de nós poder tomar banho, ficar cheiroso. Sabe, muitas das vezes por coisa pequena, nós falamos assim, hoje eu não vou ir para o culto, hoje eu não vou ir para a igreja. Olha como que Satanás está sendo muito fácil para ele. Está sendo muito fácil para Satanás parar o povo de Deus, porque nós estamos parando por pouca coisa, sabe? Se nós ver relatos, né? Se nós for ler vários livros da Bíblia, sabe? Todos morreram por causa da palavra de Deus, todos morreram. Hoje em dia também, por esse mundo afora, quantos missionários morrem por causa do Senhor Jesus? Quantos missionários? Eu já vi um testemunho de um ex-feiticeiro, né? E ele falou que ele matava cristãos, né? Paulo, né, que ele era Saulo, ele também matava cristãos, mas ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E esse ex-feiticeiro, ele, no testemunho dele, ele falou que quando ele, né, estava ali para matar os cristãos, ele falou que os cristãos, eles louvavam a Deus. Ele falou que quando ele estava ali, ele não entendia, poxa, eu estou aqui, eu vou matar ele, e mesmo assim ele está louvando a Deus, mesmo assim ele está ali, como diz, não deixou a fé. E nós aqui, por coisas pequenas, por causa que um membro da igreja, por causa de uma pessoa da igreja não nos deu a paz do Senhor, aí a gente fala, então eu não piso mais nessa igreja. Por causa que você está comendo arroz e feijão, eu não vou mais buscar Deus, porque quando eu estava no mundo era carne o tempo todo. Agora que eu estou com Deus, é ovo, é só arroz e feijão, sabe? A Bíblia, gente, tem vários testemunhos, tem várias pessoas para a gente nos espelhar, sabe? Pessoas que verdadeiramente viveu o Evangelho do Deus Altíssimo. Pessoas que verdadeiramente, sabe, por elas ter vivido, por elas ter seguido esse Deus verdadeiramente, que a palavra de Deus, ela se espalhou pelo mundo inteiro. E infelizmente tem partes do mundo que não conhecem ainda. Entendeu? Tem partes do mundo que não conhece Deus, que não conhece a palavra de Deus, né? Como nós estávamos falando, né, sobre os missionários que morreram por causa do Senhor Jesus. A palavra de Deus fala que eles serão vestidos com vestes brancas, e Jesus vai fazer justiça por causa deles. Aleluia. Sabe? Olha que Deus maravilhoso. Sabe, gente, Jesus, ele quer salvar a sua alma.
Jesus, ele não está preocupado com aonde que você mora. Deus, gente, não está preocupado se ele vai te dar um carro novo, se ele vai te dar uma casa nova. Isso não é a prioridade de Jesus. A prioridade de Jesus é salvar a nossa alma do tormento eterno. É salvar a nossa alma. Porque quando a gente morre, gente, segue-se o juízo. A palavra de Deus, ela é bem clara com isso. Quando a gente morre, gente, segue-se o juízo. Sabe? Entendeu? Segue-se o juízo. Então, o plano do Senhor Jesus é para nos salvar, primeiramente. Se nós for ter bens materiais ou não, isso não evidencia que Jesus está conosco. Entendeu? Jesus, ele cuida de nós, sabe? E voltando aqui, gente, para a visão, né, de João, né? Olha como ele descreve esse Deus maravilhoso, né? Aqui é no versículo 13, né, que ele começa, né? No meio deles estava um ser parecido com um homem, vestindo uma roupa que chegava aos pés, com uma faixa de ouro em volta do peito. Aleluia. Os seus cabelos eram brancos, como a lã ou como a neve. Né? Se vocês perceberem que João, ele não sabia ele não sabia descrever, porque Deus, ele é um ser que está acima de nós, ele é um ser que não tem nada no mundo comparado a ele. Então, se você perceber, quando ele descreve esse Deus, ele diz que os cabelos dele era como a lã, mas depois ele muda para neve, né? Aí, porque é uma coisa que não está no nosso mundo, né? É uma coisa além, né? Era como a lã ou como a neve. Os seus olhos eram brilhantes como fogo. Os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha de depois polido, e a sua voz parecia um barulho de uma grande cachoeira. Né, gente? Olha esse Deus, gente. Cara, nós não temos noção do Senhor Jesus. Nós não temos noção desse Deus, gente. Gente, Deus é um ser maravilhoso. Né? Aí o 17. Aí ele diz assim no 16, na mão direita ele segurava as 7 estrelas, e a sua boca saiu uma espada afiada dos 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. E o 17, quando eu vi, caí aos seus pés, como morto. Porém ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, né? E Deus conclui, tem autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos, né, gente? Aleluia. Olha, gente, a situação que João estava, e olha a revelação que Deus deu para ele, sabe? E muitas das vezes isso acontece conosco. Às vezes nós estamos em situações horríveis, e é ali que Deus fala conosco, é ali que nós temos um encontro com o Senhor Jesus, sabe? É ali que nós temos o encontro. Então, gente, para concluir esse vídeo, o que o Senhor Jesus, ele está querendo dizer na palavra dele? Que ele está voltando. E, gente, não acredita, não segue esse evangelho de prosperidade, esse evangelho que tudo vai dar certo, que tudo vai dar bom, né? Como os jovens falam hoje em dia, a gente não é assim. Vocês vão morrer porque vocês crerem no Senhor Jesus. Vai ter tempo na nossa vida que nós não vai poder sair na rua com a Bíblia. Vai ter tempos que nós vamos ter que adorar a Deus escondido. Tá, gente? Que vocês vão ficar com essa palavra e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês.